Bom, gente, bem-vindos à nossa live, que está ficando já uma live já batendo cartão, né? Todas 14 horas é o nosso horário oficial da live aqui no Itimãe. Não é toda quinta, né? Depende do dia, mas a gente sempre está fazendo live aqui para ajudar vocês na sua vida de mãe e agora, nesse momento, mais ainda, né? E hoje eu vou convidar, a nossa convidada é a Fernanda Bock, que é diretora da For Little English, que vai dar dicas de como você estimula o seu filho a aprender inglês em casa, agora nesse período de quarentena, de isolamento social, enfim, a Fê já tá aqui, eu já vou aceitar a entrada da Fê, que aí a gente já divide a tela e a gente já começa esse bate-papo aí, que espero que ajude vocês. Bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda, Fê! Obrigada, Dani! Obrigada a você por ter aceitado aqui o convite, encaixado na sua agenda. Imagina! Gente, a Fernanda, ela é proprietária da For Little English. É uma escola de inglês, né, Fê? Exato. Que faz um trabalho super legal já há quantos anos, Fê? A gente está há 10 anos no mercado. Há 10 anos no mercado, olha só. E eu convidei a Fê justamente porque a gente está aqui num trabalho engajando os nossos parceiros, que são super bacanas também, para trazer sua colaboração aqui para esse momento em que todo mundo precisa de ajuda e inspiração. Então, cada um na sua área dá sua ajuda, né, Fê? Exatamente. E a Fernanda arrumou esse tempo na vida dela num momento que não tá fácil para ninguém, só que a Fernanda, além de tudo, gente, ela ia casar amanhã, né, Fê? Casar. Ela cancelou o casamento, né, Fê? Eu cancelei não, eu adiei. Cancelou não, vou casar. Adiou. Como falam, né, não é cancelou. Não cancele, remarque. Exatamente. Então, gente, não tá fácil para ninguém. A Fê, ó, teve que remarcar tudo do casamento que é amanhã e está aqui. Então, estamos todos no mesmo barco, cada um com os seus problemas e a sua proporção. Fê, eu queria que você começasse um pouco contando pra gente como que nasceu a For Little, só para o pessoal conhecer um pouco mais, né? Porque também uma das coisas que eu falei para o pessoal aqui no Itimãe, e eu fiz um vídeo ontem no IGTV, é que é muito importante aproveitar esse momento que a gente está mais assim, com a atenção focada nas redes sociais, já que não tem o contato físico, a gente não sai tanto, né? Tá mais a gente se conectar com as pessoas que estão em volta da gente, que podem prestar o serviço. Então, por exemplo, você tem uma escola de inglês incrível e é legal saber, né, da sua história, a história por trás da For Little. Claro, vamos lá. Dani, na verdade, a minha história começou assim. Eu sou fonoaudióloga, tá? Me formei em fono. Quando a gente se forma na fono, a gente crianças, então é a clínica da linguagem, tá? Então, assim, as crianças que têm dificuldade de comunicação, as crianças que têm que, de alguma maneira, produzir um fonema que eles não estão conseguindo articular, procuram a fono. A fono ainda é uma profissão pouco desconhecida no Brasil. Muito bem. Sempre fui muito apaixonada pela educação também, tá? E aí, assim, trabalhei durante muito tempo numa escola de inglês, depois trabalhei numa escola bilíngue e senti dentro de mim uma necessidade de focar, de juntar tudo que tinha de bom de escolas bilíngues com tudo que tinha de bom de ensino de inglês, tá? E aí é que entra a fono. Por meio de técnicas de linguagem que as fonoaudiólogas usam para estimular realmente o processo de comunicação, eu criei tudo isso em inglês, tá? Então, assim... que legal. É uma mistura de fonoaudiologia com bilinguismo e aulas de inglês. Então, os nossos educadores, os educadores da minha equipe, são treinados para aplicarem essas técnicas em inglês e, dessa forma, facilitarem a comunicação das crianças. Então, a gente quer que as crianças elas sejam autônomas e sujeitos do processo de comunicação.
Entendi. E dá um exemplo de alguma coisa que não seja muito complexo, assim, que vocês usam uma teoria da fono num processo de aprendizado. Uma teoria da fono. Todos os atendimentos, eles são individualizados, tá? Tá, Porque os atendimentos, eles precisam que, às vezes, tem alguma queixa mais psicológica, alguma coisa mais emocional. tá. Então, a gente usa na clínica, é tudo individualizado, para também o paciente ele ter um contato com a fono, ter um vínculo com a fono, e esse vínculo privilegia com que o tratamento seja um tratamento de sucesso. Muito Tá. bem, pensando nisso, eu acredito que as aulas de inglês, acontecendo de uma maneira individualizada e personalizada, assim como a fono, elas promovem esse vínculo, não só do professor com o aluno, como do aluno com a língua em si. Tá? Certo. Então, isso é uma das coisas desse atendimento individualizado e contextualizado que a gente retirou da fono. Muito legal. Então vamos agora para as dicas práticas, que eu sei que você preparou aí, gente. A Fernanda, sim, ela é muito organizada. É uma pessoa organizada, dedicada, assim, que ela montou tudo. A gente conversou, ela montou tudo, escreveu tudo. Ou seja, só por isso você já vê que é uma super profissional, você já pode confiar na escola. Não, porque é verdade. É um trabalho que você fez tudo organizadíssimo. Então, até me mandou, mas agora eu queria que você me contasse, assim, quais são as dicas para os pais se conectarem com os filhos em inglês, estimularem as crianças a falarem inglês em casa, aproveitar. Às vezes tem muita gente que estava aí nessa loucura da vida, né? Que tudo tem um motivo, né? Todo mundo tem que parar, vir para casa. E agora você pode olhar mais para o teu filho, ter, de repente, aquela coisa de mamãe já vai trabalhar, tchau, chega só à noite cansada. Não, agora você tem o dia inteiro aí para se conectar e ter esse momento legal que pode ser de ter esse momento de falar inglês. Então, me conta aí para todo mundo o que você sugere. Vamos lá. A gente, na verdade, são dicas para pais e mães que falam ou não em inglês, mas que têm, de alguma maneira, uma vontade de estimulá-los na segunda língua, enfim, na língua inglesa, tá? São dicas que, assim, eu mesmo até falo para os meus educadores na For Little que quando a gente incorpora essas dicas e todo esse método, né? A gente acaba brincando e fazendo essas dicas com as crianças mesmo no dia a dia, tá? Sim. Então, assim, para ser bem... Agora eu coloquei o meu celular aqui paradinho para eu usar minhas mãos. A gente tem... A nossa estrutura física serve para a gente pegar os materiais da For Little. E eu tinha uns materiais aqui comigo, né? Se eu tivesse ido até a For Little, eu teria pego muitos outros materiais para mostrar para vocês. Mas, assim, como que eu quero começar? Eu quero começar dizendo que os pais, às vezes, eles querem... Ou porque a criança a maioria das crianças faz inglês, né? Enfim, ou tem inglês na escola. Então, os pais, eles querem que os filhos falem inglês com eles, né? E muitas vezes, claro. Você quer saber se está aprendendo, né? E é lindo ver uma criança falar inglês. Só que muitas vezes as crianças podem travar, porque elas podem se sentir testadas. Então, para a gente evitar com que elas se sintam testadas, a gente não faz perguntas abertas. Então, vamos sempre trazer uma maneira deles usarem duas respostas. Então, por exemplo, agora que está todo mundo em casa, a gente pode chegar para o nosso filho e dizer assim, filho, você prefere watch TV, mostrando a televisão, ou você prefere read a story, mostrando o livro? Sempre mostrando, tá? Então, isso é uma opção. Você mostra, claro, esses pais que já sabem um pouco do inglês. Você mostra essas duas opções para a criança reproduzir aquilo. Pode ser que num primeiro momento ela fale, nossa, por que minha mãe está falando inglês comigo? Mas, se você inserir um momento no seu cotidiano onde haja essa troca em inglês, vai fazer todo sentido para eles. Então, pode ser. Primeiro eu quero falar do momento para depois falar dos jogos, tá, Dani? Das atividades. Legal. Então, isso pode ser um momento onde você, a hora do banho, por exemplo, então tá só você e seu filho, então na hora do banho você fala, wash your hair, wash your face, usando as partes do corpo. Então, seria um momento de interação em inglês. A hora da refeição poderia ser um momento de interação em inglês. Ou então, aí entram os jogos, né? Que é uma coisa que eu acho muito bacana.
vou falar também um pouquinho dos filmes. O que eu posso dizer sobre os jogos? A gente tem hoje muitos jogos que podem ser adaptados para as pessoas falarem em inglês. Então, por exemplo, eu tenho aqui aquele velho... Gente, vocês não vão nem reparem nas condições que está esse jogo, porque ele foi muito usado. Quem conhece esse jogo aqui? Qual que é esse? É o Lince. Lince. Certo, acho que eu nunca joguei, mas eu sei o nome, assim, já vi acho que a capa. Bom, esse é um jogo de... você tem o tabuleiro e você tem aqui umas cartas, tá? Tá. E aí o que acontece? Eu sei, sim. Acho que E aí a gente tem que procurar. E a gente tem que procurar quem acha mais rápido, né? Tá. Tem algumas crianças, daí vem uma coisa que a For Little faz muito. Algumas crianças, por natureza, as crianças são competitivas. Uhum. Então, a gente não quer que eles sejam tão competitivos. Então, a gente sempre privilegia um trabalho em equipe, né? Tá. Um trabalho de cooperação. Então, eu posso pegar uma dessas cartas aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar, tem aqui um bolo, um cake, tá? Tá. Aí eu abro o board, né? Como é que chama isso em português? Tabuleiro. Tabuleiro. Desculpa, a gente fala tanto em inglês. Aí eu abro o tabuleiro e pego a carta e falo assim, nossa, eu não tô conseguindo achar o cake. Onde será que tá o cake? Pode ser que, assim, que o seu filho fala assim, mãe, eu não sei o que é cake. Daí você fala assim, lembra quando é o seu happy birthday to you? Começa a cantar que a gente blow, a vela. Ah, já sei o bolo. E tudo bem misturar, assim. Não tem problema. Não tem misturar problema. Português e inglês. Porque, assim, primeiro, que vocês não são professoras dos seus filhos, né? Sim. Vocês são mães. Então, assim, a didática, se vocês quiserem aprender tudo, é um caminho mais longo. A gente na For Little, a gente no começo mistura inglês com português, justamente porque a gente privilegia esse vínculo, tá? Eu acredito, como a maioria das crianças fazem aula 1 ou 2 vezes por semana, se a gente já chega falando tudo em inglês, pode assustar. Eles podem se distanciar da língua. Isso é uma coisa que a gente não quer. A gente tem muitos casos, por exemplo, de crianças que não gostam de inglês na escola, porque a professora só fala inglês, eles falam, não estou entendendo nada. Aí eles vêm para For Little e quando a gente começa a dar aula, eles se sentem seguros, porque a gente está mostrando, a gente está usando técnicas de mímicas e etc. E eles sabem muita coisa. Eles só não sabem que eles sabem, porque eles já criaram um certo trauma. Exatamente. Entendi. Bloqueio, tá? Entendi. Então, assim... Voltando aí pro Lince. Uma ideia é pegar essa carta e brincando inglês com as palavras, tá? Assim, onde tá o cake? Daí eles procuram. Daí agora vai ser a sua vez. E dessa forma, você pode ir inserindo pequenas palavras. Ou então você pode separar antes. Só as frutas. Se você sabe que seu filho tá aprendendo, eles estão fazendo lição de casa online, provavelmente, etc. Você vê que ele está aprendendo inglês, o vocabulário frutas. Então, aqui nesse jogo, você separa as cartas frutas. Tá? Ah, Fê, não tenho esse jogo. Como é que eu faço? Gente, na internet, depois eu posso até passar, a gente faz um post. Tem 550 mil jogos que a gente pode imprimir e trabalhar com eles, tá? Isso é só uma maneira de jogar o Lince. Outra maneira de jogar o Lince seria assim. Você pega uma carta e dá uma dica. Não mostra para o seu filho. Fala assim, ó, isso é uma coisa para eat, red. No filme da Bela Adormecida, da Snow White, quando ela eat, ela sleep. Ah, quem sabe o que é? Ah, mãe, eu acho que é a maçã. Isso, the apple. Daí a criança tem que achar. É claro que a gente vai trabalhar nesse sentido, né? As mães vão trabalhar muito mais na compreensão da criança. Vocês ainda não sabem as técnicas para eles falarem, mas pode ser que vocês se surpreendam, né? E eu acho sempre legal, Dani, que vocês não cheguem e falem assim, olha, filho, agora a gente vai brincar em inglês. Senta e brinca. Não marcar um momento assim, para não gerar uma ansiedade. Ah, agora ela vai querer que eu fale inglês, eu não sei falar. Exatamente. Aqui em casa. Porque mãe e pai, às vezes, sentem a necessidade e os filhos se sentem testados mesmo, tá? Então, outra maneira de jogar isso daqui é ir pegando palavras, pegando cards, né? Essas cartas, e as crianças que sabem escrever. Vamos ver se você sabe escrever queijo em inglês, né? Ou então, pegar uma carta e sair correndo pela casa. Você pega uma carta e fala assim, será que tem uma chair, uma cadeira por aí? Enfim,
Um jogo já tem 550 milhões de possibilidades aí. E só tem também, uma outra. vou fazer só um parênteses até. Dois parênteses, gente, tá um barulho aqui, porque tem um jardineiro botando uma grama. Não sei se está atrapalhando o som. Não, aqui Outra tem coisa obra. tem obra. Mas outra coisa que eu ia falar é em relação a só o fato de a gente estar dando atenção para eles e trocando, né? Já é bem legal, porque às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não consegue tanto. Então, acho que só isso já é, de falar, vamos brincar junto, já é demais. Mas Exatamente, exatamente. E às vezes eles podem dizer assim, ai, mãe, mas a gente já brincou desse jogo 500 vezes. Você fala, mas a gente vai brincar de uma maneira diferente agora. Tem Daí uma ideia diferente. Exato. Uma outra forma que eu gosto muito de brincar com esse jogo e também com outros, por exemplo, eu tenho aqui, a gente na For Little, a gente também produz muitos materiais. Porque nem sempre o que é o jogo industrializado, o jogo comprado, é o melhor de todos. Então, como as aulas são muito personalizadas, às vezes tem uma criança que gosta muito lá do Pokémon e a gente não encontra o jogo do Pokémon. E a gente quer trabalhar um vocabulário específico com ele. Então, por exemplo, rotina. Então, às vezes a gente pode pegar e montar um jogo do Pokémon com rotina, justamente para ele, tá? Então, isso daqui... Vai adaptando, né? Oi? Vai a criança adaptando justamente para conectar com a criança. Exatamente. Isso daqui é um jogo criado também na For Little. Ah, que é? Aí tem milho, né? Tem milho. Então, é um jogo só de alimentos. Ah, de alimentos, tá. De alimentos. Legal. Então, o que vocês podem fazer com eles é assim, procurar em revista. Então, pega uma revista que está aí perdida em casa. Ou mesmo na internet. E aí, vocês brincam de coisas que você like to eat e coisas que você don't like to eat. Então, ele vai lá e fala assim, filho, I don't like to eat corn. E você? E vê se ele fala. Ai, mãe, eu gosto. Pode ser que ele só fale, eu gosto de corn. Ou pode ser que ele fale, I like to eat corn. Tá? Então, uma possibilidade. Falando de volta do Lince, a gente pode criar histórias. Não sei se todo mundo lembra que tinha um apresentador que era uma gincana que os artistas iam lá e o apresentador ia mostrando uns objetos e você tinha que inserir aquele objeto numa história. Então, era uma história sem pé nem cabeça. Então, a gente pode fazer... Por exemplo, assim, as crianças... Eu não lembro, mas é legal a ideia. Eu não sei se pode falar o nome aqui do apresentador, enfim. Pode. Era o Gugu. O Gugu fazia isso. Lembra? Era assim. Mas eu acho que eu lembro. Então eu posso atualmente criar uma história assim. Nossa, era uma vez uma menina que estava andando na rua e de repente, daí eu vou lá e pego uma carta dessa aqui. Aí eu olho, tem um helicóptero aqui. Aí eu tenho que inserir em inglês. Eu falo assim, e aí eu tô falando em português para todo mundo entender. Ela tava andando na rua e de repente ela viu um helicóptero flying. E aí vai ser a vez da criança. Daí ela vai pegar e vai mostrar. A criança vai falar na vez dela e ela vai ter que falar só essas palavras em inglês. Certo. Então é muito bacana. E essa história vai construindo a história, né? Exatamente. Ah, é muito legal, muito legal. Tem outra... Dá tempo de falar de mais coisas que a gente pode fazer? Dá. Dani, ou não? Tá. A gente tem mais 20 minutos. Tá. Que eu falo muito, né? Como uma boa fonoaudióloga, eu falo muito. Não, mas tá... Gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida para a Fernanda, pode passar também. Tá bom? Mas pode falar. Os meninos ou as meninas, enfim, que gostam muito de brincar de carrinho, tá? Então, e dizer o Orange Car, fazer um teatrinho com o Orange Car que tá passando por aqui. A gente pode brincar de comidinha, crianças menores. E assim, enquanto a gente está fazendo a ação da comidinha, a gente vai falando, I'm cooking, vamos colocar um pouco disso. Então, na brincadeira, o que as mães souberem, o que as mães tiverem, os pais, as famílias, de recurso para inserindo em inglês, já vai inserindo para a criança saber, tá? A gente... Animais pode fazer, então assim, eu tenho aqui, por exemplo, um lion, tá? Então, olha, filho, lion... Aí esconde o leão pela casa. E aí sai correndo. Vamos tentar encontrar o leão. Lion, where are you? E vai andando junto com eles e falando, Lion, where are you? Nossa, Lion. Enfim, tem muita coisa, tá? Uma outra ferramenta que eu gosto bastante de usar com as crianças é assim, as crianças, elas são seres que
precisam do estímulo visual sempre, né? Então a gente Tá. pode tirar, sempre tem aquele momento mais do sossego, depois do lanche, alguma coisa assim, que eles podem sentar na frente da TV para assistir um pouco de TV iPad. Gente, tentem colocar um filme que eles já saibam, ou então um desenho que eles já sabem em inglês. Porque Sim. assim, não adianta, o estímulo vai ser o visual. Então o auditivo vai estar em segundo plano, mas ele vai estar ali, vai entrar informação para ele, sempre, tá? Mesmo ele só o fato de ele estar em contato com a língua já vai fazendo uma diferença Já. na aquisição da língua, da segunda Já. língua. Porque prepara esse repertório. Mesmo os pequenininhos, quando eles estiverem em prontidão, eles vão falar, tá? Quando a gente começa o treinamento com os educadores, eu sempre falo assim, existe muita gente que diz assim, aquele velho discurso, nossa, eu entendo tudo em inglês, mas eu não consigo falar nada. E isso, existe uma explicação por que isso acontece, né? Tá. O processo da gente compreender, então, por exemplo, as pessoas que estão assistindo a gente, elas estão num processo mais passivo, né? Elas não estão tendo que usar muitos mecanismos, mecanismos tão importantes para adquirir o conhecimento. A partir do momento que você fala, eu aqui estou falando, eu tenho que também compreender o que você, Dani, está falando, o que as pessoas estão escrevendo, eu tenho que saber como é que articulo os sons na boca, na minha respiração, eu tenho que saber qual vocabulário eu usar, qual é a melhor forma de falar. Então, a fala, a produção oral, é um processo complexo, sim. Então, por isso que a gente trabalha muito bem a compreensão primeiro. Entendi, né? Não dá pra gente ficar se cobrando porque não sai, né? Não. As crianças, porque a fala é mais difícil do que a compreensão só do listening, do auditiva, né? Assim. O processo de aquisição de linguagem na primeira língua demora no mínimo 3 anos, fora o tempo de barriga da mãe. Então, assim, demora muito mesmo para constituir, tá? Voltando um pouco às atividades, eu acho que a gente coloca filme, desenho em inglês. Para os alunos, para as crianças que são mais velhas, que já sabem ler e escrever, um ótimo estímulo é colocar sim em inglês e colocar a legenda em inglês também. Tá? Porque daí eles vão ouvindo e lendo e vão adquirindo um vocabulário também de leitura. E vendo como escreve também, né? Exatamente. Ver como escreve. É bem interessante fazer isso. Legal. Tá? Legal. E aí, uma última coisa que eu queria falar de atividades e tal, são as histórias clássicas, tá? E aqui a gente pode entrar com pais também que ainda não sabem, que não tem tanta fluência em inglês. A gente tem muitos vídeos hoje, tem vários vídeos no YouTube com contadores de histórias. O que você diz de histórias clássicas? Quais histórias? Histórias clássicas, Os Três Porquinhos, a Goldilocks and the Three Bears, como é a Caixinhos Dourados, a Branca de Neve e os Sete Anões, o Gingerbread Man, que é aquele biscoitinho. Esses são contos mais clássicos. Então você pode, um pai e uma mãe que ainda não tem tanta fluência em inglês, falar, tá bom, eu vou contar a história para o meu filho usando algumas palavras em inglês. Tenta se preparar antes, assiste o vídeo, né, das pessoas contando as histórias em inglês e pegue algumas palavras para quando você for contar para ele, você coloca palavras-chave em inglês. Então, o porco você fala o little pig, a casa você pode falar house, mas antes é legal você se preparar. Mas não precisa contar a história inteira em inglês se você não sabe inglês, pelo menos você usa algumas palavras. Exatamente. E os que sabem, pode contar tudo em inglês. Eu sempre gosto de contar a história ao invés de só ler, né? E contar interagindo. Então, se tá lá fazendo a história dos três porquinhos, vamos ajudar o porquinho a construir a casa e vamos assoprar para ficar mais interessante para ele. Essa ação é muito importante, né? Principalmente para todo mundo é mais legal, mas principalmente para os menores, né? Para dar aquela... para engajar, né? Motivar. Da vida, né, a história. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando eu faço a formação dos educadores na escola, uma coisa muito interessante, eu faço a demonstração da contação de histórias e eles ficam assim, nossa, parece que a história tem vida. Eles entram total no mundo infantil. Todo mundo gosta, né?
Todo Todo mundo mundo adora. gosta de uma coisa dinâmica, né? Ninguém gosta de ficar só lá, um negócio boring, lendo, né? Acho que todo mundo Exato. gosta mais de palestra do que de alguém Exatamente. lendo lá na frente, né? Que é chato mesmo. Exatamente. A gente pode fazer atividade de compreensão com as crianças. Então, você está sentado vendo uma TV, você fala assim, filho, corre lá na kitchen e pega para mamãe um copo de water. Dá para fazer isso também. Né? Fazer eles participarem da rotina e inserindo palavras em inglês é muito bacana. Eles vão adquirindo vocabulário. Essa que é a proposta, inclusive, de assim, né, os pais estimularem os filhos. Não é virar professor de inglês, mas sim fazer com que o inglês entre naturalmente na vida deles, né? Exatamente. Entendi. Legal. O que mais? Tem mais alguma dica? Olha, de dicas assim que eu separei. São essas, né? Oi? São essas, né? Então, Os tem dicas. vídeos. Os Conta. vídeos, os jogos, esses tipos de jogos Os que eu jogos. falei, as brincadeiras de faz de conta, mesmo teatrinho que a gente pode falar em inglês. A gente pode, por exemplo, pegar um bingo e perguntar ao bingo, do you have the car? Aí a criança responde. Sabe aquele jogo? Tem uns, a gente chama na For Little, é uma técnica que é o modeling. Sabe jogo de aquele terremoto, aquele Jenga? Sei. Então a gente Aquele pode jogo brincar... de ficar colocando as pecinhas de madeira em Isso. cima da outra até que uma hora cai, né? Aquele jogo, se você não falar nada, é só um jogo que você tira e põe uma peça, tira e põe uma peça. Então você pode criar desafios para a criança, tanto em inglês quanto em português. Acho que a dica também serve para quem não fala inglês, né? Acho que acaba abrangendo tudo. Mas você pode combinar com ele, ó. O jogo é o seguinte: toda vez que eu tirar uma peça, eu tenho que trazer um objeto vermelho. Tá. Something red. Aí a criança tira e sai correndo, mas você tem 3 segundos, sei lá, 5 segundos. Aí ele sai correndo e traz alguma coisa red. Aí daí ele fala, mamãe, agora você tem que buscar alguma coisa tal. Então o jogo tem mais vida e tem mais sentido também. Não fica só aquela coisa mecânica de pôr uma coisa em cima da outra. Entendi. Então, assim, tudo que você também deu de dica, assim, né? Ter sempre essa interação muito grande e propor desafios, né? Também para as crianças que eles adoram, né? Sim, eles adoram. E como que são as aulas da For Little, né? Explicando um pouco mais, porque tem esse tom, né? Assim, de ser desafiador, de ser motivante. Conta um pouco pra gente aqui, que a gente tem uns minutinhos. E aí tem muita gente que deve estar curiosa para saber como é que é. São aulas individuais, né? Em casa, o que mais? Isso. São aulas individuais em casa. A gente também tem aulas em dupla, tem até trios, tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma bag aqui. Tá. Então, todos os professores chegam com essa bag cheia de brinquedos, jogos e atividades. Então, as crianças amam. Quando elas estão doentes, elas não querem nem desmarcar a aula. A gente que tem que falar, mãe... Sério? Qual é a mágica? Porque vai saindo um monte de jogo legal, né? Então, assim, as nossas aulas, elas têm 45 minutos, tá? Uma coisa que a gente acredita muito, e a gente fala isso, e é até um conselho que eu quero dar, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho muita experiência com criança, com sobrinhos e filhos de amigo, etc. Gente, a gente tem que privilegiar a qualidade de tempo com as crianças, não é a quantidade, sabe? Tem um monte de gente que me liga e fala assim, porque eu fui numa escola tal e eles oferecem 3 aulas de inglês por dia. Mas o que as crianças de fato estão absorvendo daquelas 3 horas? Né? Então, às vezes, eu sei que tá todo mundo fazendo home office, tá difícil ocupar as crianças, a gente tem que fazer reunião, não sei o quê. Coloca, assim, 5 minutos, às vezes, da sua atenção, né? Falando inglês ou brincando, vai ser para ele pode valer pelo dia inteiro, tá? Então, é isso que eu falo. As nossas aulas, elas têm 45 minutos. Elas são individuais e a gente faz tudo através de jogos e brincadeiras. Então, jogos simbólicos, jogos de faz de conta. Para as crianças que são pequenininhas ainda, são aulas que a gente, enfim, vai correndo atrás e joga futebol se quiser jogar futebol. A gente faz aula especial de culinária, de jardinagem, de artes. Podemos marcar também aula em restaurante, alguns alunos gostam, museus. Então, tudo isso é uma maneira muito especial, porque
o que a gente quer, o nosso objetivo, Dani, é que as crianças se sintam livres para se comunicar em Tá. inglês. A gente quer que eles não travem para pensar na forma certa, Sim. a forma que eles vão passar a mensagem. E sim, a gente quer que eles passem a mensagem num primeiro momento. É claro que depois a gente vai corrigindo se precisar e tudo mais. Então, eles sabem que eles são sujeitos do processo, eles são sujeitos da aula. A minha aula só vai fluir se você brincar comigo e eu brincar com você. Essa é a relação que eles têm com os amigos da escola e que eles têm com os professores de inglês. Entendi. Essa experiência gostosa que faz com que o aprendizado seja bom, né? Que Exatamente. seja efetivo. Entendi. Exatamente. E a partir de que idade as crianças podem começar a ter aula de inglês nesse formato? Na For Little, a gente começa as aulas particulares com 1 ano e meio, porque eles já estão... 1 ano e meio, olha, 1 ano e meio. desde pequenininho, dá. Temos babies, muitos babies, e isso ajuda muito também quando eles vão entrar na escola, porque eles já têm uma certa... eles já conseguem esperar, não tem tanta ansiedade. A gente tem muitos relatos de mães que colocam antes mesmo de entrar na escola. Antes de ir para a escolinha, é uma opção, né? Às vezes a mãe fala, não quero pôr na escolinha tão cedo, mas já pode ir tendo esse aprendizado e essa uma rotina, né? De uma aula, né? Que é bem brincadeira, tudo, mas é uma aula. E até que idade a For Little atende? A gente atende... Hoje, o nosso aluno mais velho tem 16 anos. Então, a gente tem todo esse leque aí de 1 ano e meio a 16. A For Little foi crescendo, né? Então, é até uma coisa curiosa, não sei se é legal mencionar aqui, mas como a gente tem muito esse cuidado com as famílias, com as mães e essa relação muito próxima com todo mundo, eu comecei como professora particular. E as minhas alunas mais antigas, eu dou aula para elas há 15 anos já. Olha! Nossa! Elas começaram com 1 ano e hoje elas têm 16. E não param. Não pararam. Maravilhoso. Elas querem fazer faculdade nos Estados Unidos. Enfim, elas adoram. E na época que eu estava abrindo a For Little, eu quis que todos os meus alunos participassem desse processo. Porque, assim, é uma aula que a gente fala muito da gente, os alunos falam muito deles, a gente está na casa de vocês, né? Então, a gente faz parte da família. Então, estava todo mundo vivendo comigo esse processo de abertura da escola, de criação de logo e tudo mais. E uma aluna minha que estava fazendo inglês comigo há uns 6 anos, eu criei junto com todo mundo o nome For Little. E um dia ela chegou para mim e falou assim, teacher, imagina uma propaganda assim aparecendo, o nome da sua escola e aparece escrito embaixo assim, inglês que cresce com você. Aí eu parei assim, falei, nossa. Aí ela falou assim, aí ela explicou, ela falou, porque pensa bem, teacher, eu comecei a fazer inglês com você, eu tinha 3 anos. Eu já tenho 7 e o inglês está crescendo junto comigo. Então, essa é a sensação que eles têm, né? Eles vivem... E esse é o slogan da escola hoje, né? É o slogan da escola hoje. Ah, que demais. Nossa, demais, né? Eles totalmente... É um exemplo claro de como eles interagem e estão juntos, né? Mesmo, exato. Né? E os professores estão tão próximos, né? E por isso que dá resultado. Exatamente. Acho que a gente tem mais uns minutinhos ainda. Eu só queria que você contasse um pouco agora na nossa situação de isolamento social, como é que a For Little está trabalhando nessa questão. Super desafiador, super desafiador. A gente passou a semana inteira, essa semana, estudando estratégias para a gente conseguir dar aula com uma plataforma online, tá? E a partir da semana que vem, a gente vai começar com os nossos alunos particulares a plataforma online. A gente faz terceirização também para algumas escolas e essas não quiseram fazer porque são turmas, daí é diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente montou planos de aula, mas não vai ser só uma aula onde o aluno fica assistindo o computador. A gente vai fazer eles correrem pela casa, trazer coisas para a gente. E vai ter que existir um envolvimento da família também para isso, tá? Nós, educadores, vamos levantar também, vamos fazer toda a rotina de cantar a música de Hello, Goodbye, como se não estivéssemos distantes, tá? Mas a gente vai fazer com que os alunos utilizem isso da melhor maneira possível. Então, coisas que, por exemplo, a gente não quer fazer na aula porque não quer que as crianças fiquem no iPad, no computador, a gente vai aproveitar esse momento agora e transferir as telas para eles jogarem e tudo mais. As mães estão aceitando super bem esse novo desafio. Que legal. E aí, a semana que vem, a gente vai começar.
a partir dos 3 anos, os pequenininhos, a partir dos 4, os pequenininhos, a gente não recomenda essa aula online. Tá, maravilha. Então, boa sorte para vocês, né? Obrigada. É um momento desafiador para todo mundo, né? A gente precisa ter novas soluções. Sim. É uma pergunta que eu até te fiz antes, você falou, para quem gostou do método, né? Agora não é o momento de começar, né? Por conta. Como explica um pouquinho, só para quem está assistindo saber. A Dani me perguntou, Fê, quem gostou pode começar agora? E a gente tem uma grande questão. Como a gente privilegia muito o vínculo do professor com o aluno, com a tela, né? Sendo como o primeiro contato, né? O primeiro contato, a gente acredita que o vínculo não vai ser estabelecido de uma maneira tão forte quanto seria com uma aula em loco, né? Mas isso pode ser uma coisa assim que a gente pode se surpreender, porque as crianças são surpreendentes, né? É um aprendizado do momento agora, né? É o aprendizado do momento, exatamente. Então, assim, quem quiser, quem tiver interesse, a gente pode, de repente, tentar marcar uma aula experimental, mais assim, pela online. Não pode ser presencial, né? Exatamente. Mas enquanto isso, nossa equipe está gravando tutoriais, vídeos, a gente vai fazer contaçãozinha de história para soltar no nosso Instagram. No nosso Instagram. E Legal. Eu também estou fazendo todos os dias uma receita, né? Uma atividade para as crianças fazerem em casa com os pais. Em inglês ou não, tá? Maravilha. A gente já viu uma lá, a gente vai inclusive repostar aquela da Páscoa, que é bem fofa. E então, gente, fiquem aí ligados no Instagram também da For Little, que vai ter muitas dicas aí para as crianças, além de todas essas que teve aqui na live. Espero que vocês tenham gostado. Fê, muito obrigada pela participação, pela sua contribuição aqui com o Itimãe, nesse momento que a gente está ainda mais engajados para ajudar as mães e pais aí nessa tarefa agora de juntar tudo, né? Fazer tudo junto e misturado em casa. Exatamente. Estamos aí. Qualquer coisa, é só procurar a gente que estamos todos juntos nessa. Isso. Sigam o Instagram da For Little e fiquem ligados aí para ter todas as informações e quem tiver interesse entre em contato, porque o pessoal vai super atender vocês aí para ajudar as crianças a falarem inglês muito bem, né, Fê? É isso aí, Dani. Obrigada, viu? Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.